Nessa aula a gente aprende a carregar arquivos raster no PostGIS. Lembrando que o PostGIS é a extensão espacial do PostGrid, não é isso? Então, até aqui todos os arquivos que a gente carregou, alguns foi CSV, como no final daqueles exercícios da atividade que a gente praticou na sala de aula. Outros arquivo shapefile, que é o tradicional para a gente carregar. Só que agora a gente vai trabalhar com imagens. Então, o processo para carregar uma imagem dentro do banco é bem penoso, não é tão simples assim, tá? No caso, ao longo dessa aula, nós vamos usar os arquivos da pasta TRMM, que está dentro de raster BDGEL. Tá? É um conjunto de imagens que foi fornecido pelo Egídio lá do INPE, e são imagens de precipitação acumulada. Cada imagem tem toda a chuva acumulada no pixel. Cada pixel é um número, e esse número determina toda a chuva que caiu em toda essa área aqui durante o mês de setembro de 2013. Nessa área caiu 461 milímetros, nessa 554, nessa 632, nessa 499. Esse aqui é o polígono do município de Jacareí. Cada pixel tem aproximadamente 27 km por 27 km. Então é um pixel bem grande, tá? A área é bem grande. Essa imagem que está nessa pasta, eu vou carregar essa mesma imagem aqui. Está aqui a imagem. Ela fica meio estranha assim, mas é essa imagem mesmo. Tem aqui, cobre toda a América do Sul. Vai até para baixo de Buenos Aires um pouco. Ou seja, é uma imagem que cobre muito grande. Ao mesmo tempo, ela é uma imagem, se eu não estou enganado, de 300 por 300 pixels. É uma imagem pequena. Porque o que acontece é o seguinte, cada pixel é de meio grau. Não, 1/4 de grau. Então, ou seja, cada 4 pixels dá 111 quilômetros. Então, cada pixel, por ser muito grande, então a imagem não cobre uma área grande sem ser muito grande. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês era verificar o que a gente tem aqui de software instalado nesse computador que me ajuda a trabalhar aqui. Então, eu primeiro preciso saber, não dá para manusear imagens sem uma biblioteca chamada GEDAL. Essa biblioteca, ela é padrão. Todos os softwares gratuitos usam essa biblioteca. E o QGIS não é diferente. E o PostGIS foi feito em cima dela, quer dizer, ele usa ela. Tá? O QGIS usa ela e o PostGIS usa ela. Só que o QGIS é uma coisa, o PostGIS é outra. Tá? Então, aqui, se eu quiser saber qual é a versão de PostGIS que eu tenho a versão de GEDAL que eu tenho no meu PostGIS, eu vou ter de fazer essa consulta. É claro que isso daqui é só para consultar. É interessante quando você vai usar a primeira vez um computador, para você saber se realmente de fato tem instalado o GEDAL nesse computador aqui que a gente está utilizando. Caso contrário, não faz sentido usar isso, testar isso. Bom, a versão que tem aqui instalada é a versão 2.22 de 15 de setembro de 2017. Essa versão aqui é uma versão mais velha que está na aula. Não faz diferença. Importante que tenha instalado. Então, presta atenção que aqui você tem a versão 2.2.2. Não necessariamente é a mesma versão que tem instalada no computador para o QGIS. Tá? Essa versão é a versão para o PostGIS. Para mim saber como é que eu uso isso, para mim saber qual é a versão que eu tenho instalado no meu computador, eu tenho que vir aqui e digitar, venho aqui, clico bem aqui onde eu estou clicando, como está dizendo na aula, e começo a digitar um filtro, OS Geo4Shell. Pronto, abri esse programinha. Aqui no meu está a telinha branca porque ficava mais fácil na hora de colocar na aula, mas tanto faz. Então basta eu digitar esse comando aqui. Isso daqui é um programa. GEDAL Info é um programa, como se eu tivesse feito assim, ó, gedalinfo.exe. Pronto. Aqui que ele está dizendo que ele já tem esse programa instalado. Só que isso daqui é um programa por linha de comando.
Então você não tem uma interface gráfica para você trabalhar. Você tem que sempre passar um parâmetro. O que é um parâmetro? Alguma coisa que eu digito depois do nome do programa. O nome do programa terminou por exe, mas exe é opcional, não precisa fornecer isso não. Igual está aqui na aula. Esse menos está dizendo que isso aí é um parâmetro que eu estou passando para esse programa. O que é um parâmetro? Como se fosse seu nome, seu peso, sua idade. Pronto. Aqui usa a versão 223, que é uma versão até mais nova que aquela, porque aquela estava usando 222. Então o PostGIS usa 222. O QGIS está usando 223. Só para dizer que são versões diferentes, mas isso não faz diferença nenhuma não. Voltando aqui, essa biblioteca ela é usada para ler e escrever imagens, também shapefiles, tá? É a biblioteca padrão. Para mim saber todos os formatos de dados suportados por essa biblioteca, eu tenho que vir aqui, talvez não necessariamente, isso daqui é o que estava instalado no computador que foi feito a aula, não necessariamente é o que eu tenho aqui. Se eu quiser saber isso, eu vou ter que digitar isso daqui, ó, stgdal, que é o nome da função, né? Não faz diferença maiúsculo ou minúsculo, tá? Drivers, pronto. Deixa eu executar isso aqui. Pronto. Isso aí é meio estranho. Isso é meio estranho, porque como está dizendo aqui, o que essa funçãozinha stgdal_drivers retorna é um recorde. O que é um recorde? Um monte de coisa ali dentro. Percebe-se que tem algumas coisas aqui separadas por vírgula. Isso aqui é como se fosse colunas. Como é que eu transformo isso como se fosse uma tabela? Basta colocar abre e fecha parênteses antes e depois. Está percebendo o verdinho aí? Está antes e depois. Ponto, asterisco. Então é como se tudo que tivesse aqui dentro do verdinho fosse uma tabela, nós estivéssemos pegando todas as colunas dessa tabela. Então você vai ver que enquanto aqui só tinha uma coluna, passa a ter várias colunas. Por quê? Cada coluna tem um conteúdo. Então se eu quisesse saber quais são os formatos de dados suportados, eu posso colocar aqui, ó, long, que é o nome dessa coluna, né? Long name. Pronto. Eu vou ver somente essa coluna. Então, esses são os formatos de dados suportados pelo GDAL, instalado no PostGIS. GeoTIFF, que é o formato padrão para imagens distribuídas por satélite. Não, formato comercial, né? Não é o formato comum, não. ArcInfo, JPEG. Tem poucos formatos aqui, mas você pode instalar mais formatos. A lista de formatos suportada é extremamente grande. Tá? Pausa aqui.